Bom, vamos lá. A nossa dificuldade a ser resolvida aqui, né, é popular o banco de dados que a gente vai produzir para realizar os nossos testes. Tudo bem? Então, a gente vai utilizar uma ferramenta que está lá no GitHub, no meu GitHub. Tá? O nome da ferramenta é Lebre, facinho de lembrar, facinho de acessar. Tá aqui, tem uma descrição básica de uso dela, tanto em inglês quanto em português, mas eu vou fazer a trilha básica ali, para a gente não ter problema. Na hora de baixar ele aqui, verifica se você está fazendo o download direto da master. Tá? Tem algumas versões diferentes aqui. E nós vamos fazer o seguinte: para quem tiver o Git instalado, vai lá, Git clone. Para quem não tiver, faz download do zip, não tem problema. Vou fazer download aqui no meu desktop para a gente facilitar o acesso. A pastinha já foi criada aqui, vou entrar nela. Ele é feito em Python. Então, por garantia, por boas práticas, eu vou criar um venv aqui. O venv, para quem não lembra, é um ambiente virtual. Tá? Vou dar um source venv bin activate. E aí eu vou trabalhar a partir de agora nesse ambiente virtual. Se eu instalar algum plugin, algum componente, alguma coisa, eu não vou quebrar minhas outras aplicações. Se vocês olharem, eu não tenho nenhum requirements.txt aqui. Tá? Então, basicamente, o que a gente usa aqui é o padrão que vem no Python. E o meu arquivo principal é o main.py. Você pode, se tiver no Linux, dá só um /main.py. Se tiver no Windows, você vai digitar um Python ou Python 3 main.py. No Mac também. Tá? E o nosso menuzinho vai começar a trabalhar ali. Tá? Seria uma nova tabela, criar um arquivo de população ou sair. Eu vou demonstrar a estrutura de diretórios para vocês entenderem o que é cada uma dessas coisas. Para quem já trabalha com algum framework que utiliza, tá, de ORM, né, que faça o relacionamento de objeto automaticamente, vocês vão ter um conceito de migrate, né? Para quem não trabalha, eu vou mostrar um negocinho para vocês aqui. A gente tem uma tabela, uma pastinha tables, e eu tenho umas tabelas de exemplo aqui dentro que eu já deixei, que quem conhece esse modelo aqui vai saber que eu estou falando de um JSON, tá? Simplesinho, bem simplesinho na verdade. Ó, tem um table name, um field list, né? Essa lista de campos, ó, ID da pessoa, CPF, nome, inicial, sobrenome, endereço, padrão. Um data type, ou seja, cada item dessa lista de baixo corresponde ao tipo de dado desse campo acima. Tá? Então, o ID da pessoa é um tipo serial, ou seja, é alimentado em série, um autoincremento. CPF, um tipo CPF, o nome, full name, a inicial aqui, eu coloquei um username aqui, sobrenome, last name, o endereço, address, none, city, São Paulo para cidade, state, província, São Paulo para o estado. Esse é um tipo de dado que vocês não conhecem, obviamente. Por quê? Porque é algo específico dessa implementação aqui. Perfeito? Dessa forma, o que vocês vão fazer? Dois caminhos. Vocês podem vir aqui no README, tá? Desse GitHub. Abre aqui em português, ó. E lá embaixo, nós vamos ter os tipos primitivos que vocês já conhecem. Tá? Para alguns bancos, por exemplo, Postgres, que já usa serial. No caso do nosso MySQL da aula, a gente usa um int com autoincremente. É mais ou menos a mesma coisa. O varchar que a gente conhece, o char que a gente conhece. Text, int, float, se é só um bit, se é um boolean, tá? Se é uma data, se é uma data date time, se é um timestamp, se é o time lá no relógio, se é o ano. Isso aqui vocês podem ir testando e verificar o que ele gera. Tá? E há os tipos complexos lá que vocês não conheciam. Ó. Endereço, address, tipo de endereço, não coloca número, apenas o tipo de endereço aleatório. Então, por exemplo, vocês podem ver lá no endereço que eu coloquei address, none, né? Aquele none vai colocar um número junto ali. E aí, dentro, aqui você tem uma série de descrições, e como bons programadores que eu sei que vocês são, se vocês verificarem os exemplos aqui,
vocês vão ver outras modelagens principais. Tá? Finalizando aqui a explicação do JSON, você tem um record to generate, ou seja, isso aqui, ó, esse número inteiro, vai dizer assim, você vai gerar 87 entradas na tabela para mim e preencher com esses dados aí. Tudo bem? Vou fechar aqui por enquanto. Se você quiser expandir e melhorar a acurácia, né, dos dados que você vai gerar ali, você pode vir aqui em Generators e aí você vai ter aqui, ó, no Dataload, o Text Types, por exemplo, então o que vai ser gerado por tipo de texto. Então, por exemplo, ele vai buscar uma string aqui, tá? Ó, o CPF gera o cadastro de pessoas físicas com valor validável. Então, isso aqui implementa aquele cálculo que a gente já conversou em aula, que faz o valor do CPF lá e ele gera um CPF válido. Tá? Full name, ele vai gerar uma lista de nomes completos a partir de um arquivo que eu tenho aqui chamado fullname.txt. Vocês podem ver ali no datasets, tá? Ele está lá em datasources, perdão. Datasources full name. E ele vai gerar uma lista ali e vai te devolver uma data list com, se eu pedir 87 itens, ele vai devolver 87 nomes completos. O first name, ele vai pegar essa data list aqui, ó, do full name e vai extrair o primeiro nome e vai retornar pra gente o primeiro nome da pessoa. O last name, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai fazer lá. Por quê? Porque se eu cadastrar uma tabela ali onde eu tenha nome e sobrenome separado, ele consegue manter a integridade. Tá? Username, então, lá naquele exemplo do JSON eu mostrei para vocês ali onde tinha um username. O que ele faz? Basicamente ele vai pegar lá no full name, tá? O full name já vai estar gerado, ó, se vocês olharem aqui. Ele vai pegar o full name, vai tratar isso aí e ele vai fazer o seguinte, ele vai colocar os 3 primeiros dígitos do primeiro nome com os 3 últimos do último nome e vai gerar um username aleatório ali e até às vezes engraçadinho para a pessoa ali com 6 dígitos. Se você quiser adicionar um número, tá? Então você coloca 2 pontos não e ele vai adicionar um número ali, uma quantidade numérica no final. Então vai ficar, por exemplo, Luiz FPQ Luino, né? Porque meu nome é Luiz Quirino, Luino, e aí uma série numérica aí com até 6 dígitos. Luino 1728, uma coisa assim. O e-mail, então ele vai gerar uma lista de e-mail a partir daquele nome completo lá, usando o mesmo esquema. Ele vai pegar o username, vai fazer uma concatenação ali, tá? Com @example.com e vai te devolver. Nem sempre isso aqui vai ter uma integridade com o username lá. Tá? Eu não fiz esse tratamento aqui por enquanto. Sexo, questões de gênero ali, você pode implementar essa lista aqui, ó, sex.txt, pode adicionar a questão de lista de gênero. O address é o seguinte, ele vai utilizar uma lista de tipos de endereço no Brasil. Então, por exemplo, há uma lista de logradouros, com ruas, avenidas, etc., que só tipifica. Vou olhar para vocês aqui, ó, no Data Sources. Você pode vir em Address Type. E ele só tipifica aqui. E esses foram extraídos dos sites dos Correios. Então, eu não tenho conhecimento se existem outras possibilidades ou se alguma dessas está errada. Mas como é para uma questão mais de testes nossa, você pode inclusive alterar. E aí ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar um outro arquivo, que é o firstname.br, que é esse aqui, ó. E ele vai fazer o seguinte, ele vai concatenar ali e ele vai gerar, então, por exemplo, Rua Alberto alguma coisa, Rua Antônio, Favela do João, perfeito? E aí ele vai criar de uma forma meio que lúdica ali, essa sempre atrelada a um tipo de logrador com o nome de alguém, que é uma coisa comum que a gente faça no Brasil. Tá? Isso aqui pode ser expandido também, a gente pode vir aqui e botar um rand aqui para ele pegar, por exemplo, um full name, ou uma cidade, ou misturar um state province com, sei lá, né? Quem quiser alterar isso aí pode fazer um pull request lá que eu vou ficar feliz. A cidade ele vai puxar, então você vai definir uma cidade, por exemplo, se eu quero uma cidade do estado de São Paulo, city .sp, uma cidade do Mato Grosso do Sul, city .ms. Então você vai usar o tipo aqui, 2 pontos, e se você quiser definir um estado, você vai colocar a sigla de 2 dígitos do estado. Tá? Não me lembro, tem muito tempo que eu implementei isso aqui, se o Distrito Federal está listado, eu suponho que sim, talvez usando DF funcione também. E caso você queira só uma cidade aleatória sem estar linkando com um estado, você pode usar
o city ali sozinho. O state province, isso aqui é um pouquinho mais fácil, mas ele tem uma situação. Você pode definir um default SP. Então, lá no campo State Province, em vez de você colocar só State Province, você pode falar, não, eu quero colocar todo mundo MS. Então, você coloca, em vez de colocar State Province, você coloca default 2.ms, 2full2.sp, default 2.rj e assim por diante. Então, ele vai tratar isso aqui como uma string simples, o que está aqui depois de 2 pontos, e vai colocar lá na questão pra gente. Ou, se você quiser usar um randomzinho ali, você coloca State Province 2.find. Esse aqui, ó, o que ele vai fazer? O find, ele não vai ser tão aleatório. Ele vai olhar naquele conjunto de dados nossos se eu utilizei o campo cidade. E aí, se eu usei a cidade aleatória e eu usar esse state province find, ele vai pegar aquela cidade, vai procurar onde que ela fica e vai devolver o estado daquela cidade para que haja uma consistência ali. Funciona, mas não é eficiente do ponto de vista de velocidade mesmo, de poder computacional, tá? Então nós vamos gastar um processamento a mais. Se você fizer isso, faça o seguinte: vai lá na hora de colocar a cidade, coloca city, 2 pontos, o estado que você quer, tá? E aqui no state province coloca um default para bater com o da cidade, tá? Você vai ganhar muito desempenho. Agora, se você tiver muita máquina e como tudo isso aqui roda offline, você pode colocar o find mesmo, porque você vai ter uma lista mais interessante, digamos assim. Você vai ter cidades do Brasil inteiro e os estados ali batendo com elas, tá? Tem uma coisa que eu coloquei uma observação aqui, esses comentários engraçadinhos são meus, tá? Eu não sei se vocês perceberam até agora, mas o código é meu. Nunca usa esse state province find se você usar o record to generate acima de 50, porque a lista vai ficar gigantesca. É uma coisa que eu não otimizei na época, tá? Sinceramente me preocupei. Você vai dar um estouro de memória aí, independente do tamanho do seu hardware, tá? Se quiser testar, teste, mas saiba que você vai ter que dar um reset aí. E aí ele vai tacar isso tudo para um data list e vai retornar para a gente alguns valores ali. Perfeito? O varchar está lá embaixo, gera uma lista de valores aleatórios. Então vamos lá. Você pode fazer essa análise para todos os tipos de dados aqui em Generators, tá? Então, tipos numéricos, você pode vir aqui e olhar como é que eu defino. Olha, integer, eu posso colocar um intervalo de 2 pontos inicial, 2 pontos final, tá? Serial, eu quero, por exemplo, estou fazendo um valor de uma tabela que eu já coloquei ali alguns itens. Exemplo básico que eu faço muito: quero gerar com state province find, mas eu sei que acima de 50 estoura a memória do meu computador. Faço uma chamada com state province find 0 a 50, um serial, então o limite do meu serial deixo sem nada, ele vai começar de 50. Aí eu quero fazer mais 50 itens, vou lá, serial 2.50, ele vai começar a gerar a partir dos 50, e aí eu posso gerar vários inserts, tá, para minha tabela, que vão funcionar sem eu ter que ficar alterando o campo serial. Lembrando que quem for usar MySQL não use esse campo serial aqui. Eu vou ensinar um jeitinho de... A gente não chama o ID porque a gente vai usar o autoincremento lá. Tá bom? Fechou aqui. Voltamos ao nosso terminal. E vamos começar aqui, ó. Eu vou mandar criar um arquivo de população para a gente começar, para vocês verem o resultado. E depois eu insiro uma nova tabela ali e a gente trabalha em cima disso. Os resultados que a gente gerar por esse código vão sair aqui em results. Eu já tenho um exemplo que eu deixei lá no Git de propósito para isso, para vocês verem qual que é a naturalidade, qual que é o contexto que isso aqui gera. Então, por exemplo, ó, tabela pessoa, ID pessoa que eu mostrei para vocês, ó, o serial começa no 0, vai até o 7, são 8 itens gerados. O CPF, vocês podem conferir, esse CPF é validável. O nome, ó, Priscila Angélica Vicente Oliveira. Essa inicial aqui é um campo que eu ia chamar de username, acabei deixando, então ficou Poliveira, ó, Priscila Angélica Vicente Oliveira. P. Oliveira. O sobrenome, Oliveira. O endereço, Esplanada Arcleidson 618, Cidade Limeira, Estado de São Paulo. Tá? Então vocês podem ver que os dados todos são críveis e validáveis como se tivesse sido inserido por vocês mesmos. Esse é o intuito aqui. Tá? Ó, vocês podem pegar outros aqui, ó, Sabrina Bertolo Machado, S. Machado, sobrenome Machado. Aqui do professor, ó,
CPF professor, o nome Rafael Limeira Cavalcante, primeiro nome Rafael, último nome Cavalcante. Ele mora na Viela Arnédio, número 504, na Vila Marques, Mato Grosso do Sul. Tá? Então, essas cidades e estados aqui, elas são validáveis. O nome é validável, nome e sobrenome, CPF. A única coisa que não existe aqui de verdade, que não há como a gente rastrear, é o endereço aqui, a rua com o número. Por quê? Porque é criado naquela concatenação lá. Né? Se eu pegasse uma lista de logradouros do Brasil, ficaria um desempenho muito complexo para a gente trabalhar. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou limpar essa saída aqui, ó, para a gente fazer um negocinho mais tranquilo. Vou limpar essas tabelas aqui e vamos lá. Eu vou inserir uma nova tabela, perto 1. Qual que é o nome da tabela? Por convenção, vou colocar aqui, ó, TBL pessoa. Digite o nome dos campos. Vou colocar aqui ID underline pessoa. Tá, aqui ele está dizendo, ó, separados por vírgulas. Vou colocar aqui nome. Vou colocar o nome completo. E-mail. Endereço. Vou colocar aqui. Cidade. Estado. O que mais? Idade. Tá? E aí, ó, para cada campo que a gente criou, ele vai pedir o tipo de dado correspondente. Então vamos lá, para o ID pessoa, esse é um serial. Para o tipo de dado para o nome, eu vou colocar um full name. O tipo de dado para e-mail é e-mail, óbvio. O tipo de dado para endereço é address. E aí eu vou colocar um número, né, também, 2 pontos não. O tipo de dado para a cidade ali, city. Vou colocar todo mundo morando em São Paulo. O tipo de dado para o estado pagante em ata, vou colocar default SP. E a idade, ó, integer. Vamos supor que as pessoas aqui no nosso cadastro tenham entre 18 e 99 anos. Quantos registros eu quero gerar? Vou colocar 90. Tá? Tabela salva, ó, em tables 00 TBL pessoa. Eu tenho uma convenção aqui que eu coloco TBL antes dos nomes só por... E aí eu acabei me esquecendo e colocando o nome da tabela de novo, mas não tem problema. Se você abrir o JSON aqui, ó, ele está formatado bonitinho. Você precisa fazer este caminho? Não. Se você quiser pegar um JSON desse aqui, duplicar ele, alterar os dados na mão, não tem o menor problema. O que é interessante saber é que, na hora que eu inserir uma nova tabela, vou colocar o nome da tabela teste aqui só para a gente ganhar tempo. Eu vou colocar só um ID aqui dentro. Qual que é o tipo? Vou colocar um serial, só para... E colocar 100 registros aqui. 0001 TBL teste. Esses números sequenciais têm um porquê. Você vai poder gerir a ordem de criação das suas tabelas de forma que, se existir dados interligados entre as tabelas, tá? Se você tiver chaves estrangeiras, você consegue gerar na ordem certa de integridade do seu banco. Então, com o devido cuidado, você consegue gerar o banco inteiro. Se tiver tabelas com chaves interligadas ali, você consegue fazer isso. Inclusive, por isso que você consegue gerir o intervalo do serial lá. Então, se, por exemplo, você tem uma foreign key, uma chave estrangeira no campo de uma tabela de alguém, você vai lá e coloca para gerar a serial naquele campo no intervalo que você gerou para a tabela mãe. Ok? Feitas as tabelas que você precisa, você vai vir aqui, ó. 2, criar arquivo de população. E isso você não precisa estar com o sistema aberto de uma vez, tá? Você pode sair do sistema e voltar, não tem problema. Tá? Você precisava, inclusive, inserir a tabela por aqui. Podia fazer como eu falei, pelo texto ali. Tá? Cliquei 2, criar arquivo de população. Ele vai dar uma pensadinha. Ó, arquivo SQL gerado e salvo em results 00, saída SQL. Então, vamos lá na tabelinha results, saída SQL. E ele gera para mim o arquivo de população do banco. Então, ó, TBL pessoa, com os dados aqui a serem inseridos, values, Vanderlei José Silva Júnior, vanderlei.junior@gmail.com, setor Talden 474 e Marcondesia, São Paulo, número 77. Tá? Tem alguns dados que eu preciso tratar aqui, por exemplo, a Esperança do Oeste está com uma
uma quebrinha aqui que tinha danificado o nosso projeto, tá? Eu vou tratar isso ali, depois eu vou subir no Git. Esperança do Oeste, a Salete, a Maria mora na rua Itzimari Junqueira, São Paulo, e assim por diante. Tá? Se vocês olharem, eu tenho aqui 89 registros. Professor, mas eu não pedi 90. O serial começa no 0. Tá? Então, de 0 a 89, eu tenho meus 90 registros aqui. Para outra tabelinha que eu criei, ó, ele dentro do mesmo arquivo, ele já vai lá, ponto e vírgula, para saber que eu finalizei aquele comando, insert into test, que é a tabela que eu criei, id test, values, e aí, ó, de 0 a 99, como eu pedi, 100 registros. Beleza? Então, a partir do momento em que você fez direitinho ali a estrutura do seu banco, o que você vai fazer? Você vai lá no terminal, inclusive eu abri aqui no Workbench, ó. Você vai lá no terminal e vai inserir isso aí. Para, eventualmente, se você quiser fazer alguma demonstração, quiser fazer um dump, quiser fazer uma extração disso aí, você pode me mandar também esse arquivo SQL para a gente realizar os testes. Ok? Por isso que não foi feita, na verdade não por isso, né? Mas também por isso que não foi feita uma ligação direta e uma injeção desses dados no banco. O arquivo SQL para a gente é importante porque você gera uma vez, guarda, deleta o banco, sobe o banco, testa, retesta e a gente consegue subir os dumps. Como vocês perceberam, e para quem tiver interesse, isso aqui está no GitHub, a licença é aberta, as colaborações são bem-vindas, tá? Isso aqui foi uma coisinha que eu fiz na época de faculdade, quando tinha preguiça de ficar populando o banco na mão. E se você ficou até agora, você pode pesquisar por esse nome aqui no Google, Populator, Database Populators, né? Inclusive tem a descrição aqui, ó, a Database Populators, a tool, which helps. Então, existem outros, inclusive mais avançados, com IA e com tudo mais, que vão te consumir um pouco mais de recursos ou não. Isso vai do teu uso. Mas procurem ferramentas que sejam, pra gente aqui, mais humanas, vamos dizer assim, no resultado. Tá? Não vem com um Lero Generator, por favor, não usem um Lorem Ipsum, se a gente tem ferramentas melhores hoje em dia. Fechou? Porque depois, na hora que a gente for fazer as nossas apresentações, os dados de vocês vão ser mais interessantes de apresentar. Então, era isso. Thank you very much.